Alô, teste, 1, 2, 3. Aí, naquele lugar. Teste, 1, 2, 3. Alô, teste, 1, 2, 3. Aí, agora eu estou me ouvindo. Aí, pessoal, estamos começando aí a entrevista com a quiropraxista Ruth Anastaricuri. Oi, tudo bem? Ruth, eu vou te chamar agora para você dar um oi para o pessoal. Nessa câmera aqui você pode dar um belo oi aqui nessa tarde de domingo. Boa tarde. Primeiramente quero agradecer, o seu convite, Mauro, e espero assim esclarecer a expectativa, do pessoal que vai assistir a entrevista, apesar que vai ser um bate-papo, e estamos aí para esclarecer algumas dúvidas, sobre a quiropraxia. Então, sejam bem-vindos. É isso mesmo. A quiropraxia é um nome difícil. A gente se enrola um pouquinho aqui dizendo quiropraxia. Deixa eu pôr as duas câmeras aqui para a gente poder, para o público... eu não pus você falando. Ó, que sacanagem. Vocês desculpem, pessoal, eu esqueci de passar a câmera dela, dando o bom dia aqui para vocês. Mas estamos aqui, agora nós dois ali na tela. Esse nome é difícil, assusta. Eu, há muito tempo atrás, quando eu fui à procura do tratamento, eu fiquei, vou confessar para vocês, que eu levei mais de ano, porque o nome me assustava. A fala quiropraxista me assustava, eu não sabia o que era. Vamos começar por aí. Onde que você descobriu isso, esse tratamento, como começou na sua vida isso? Então, pelo nome, o nome realmente assusta, quiropraxia. Então, às vezes a gente até perde muitos pacientes, porque a pessoa não sabe o que é, confunde com outras coisas. Tem gente até que confunde com quiromancia, já tive pacientes que confundiu com isso. Então, a quiropraxia significa a prática com as mãos, E a quiropraxia, ela é uma filosofia, uma ciência, é uma arte, profissão de curar com as mãos, Então, ela estimula o poder de autocura, dentro da capacidade de cada ser humano. Então, é diferente da outra medicina. Então, realmente, o pessoal não tem esse conhecimento. Você teve esse contato como? Quando? Como surgiu? Porque o nome, até hoje, ele é... Confuso. É, isso. Então, eu estava assistindo a televisão, estava assistindo o Globo Repórter, e eles estavam entrevistando o Jô Soares, E o Jô Soares estava fazendo uma entrevista também, que eles estavam passando essa entrevista do Jô Soares no Jornal Nacional, e eles estavam falando sobre a quiropraxia em São Paulo, Então, mostraram a clínica, mostraram o tratamento, e aquilo me despertou, porque eu tinha um conhecido, que sofria muito com dores. Ele acordava à noite e andava até de gatinho, de tantas dores. Eu sei bem como é isso. E eu ficava incomodada com aquilo. Nossa, o que a gente pode fazer para ajudar? Que eu já tinha algum conhecimento na medicina integrativa, E aquilo me despertou, aquela entrevista, e eles estavam falando que iam ter inscrições para o concurso. E eu acabei fazendo a inscrição, passei no concurso e fui para São Paulo, fazer. Hoje existe o Instituto Brasileiro de Quiropraxia, que é do Dr. Manuel Mateus de Souza, que foi o pai da quiropraxia em 1964. Esse foi o que você foi fazer o curso? Isso. E ele foi um dos precursores, da faculdade do Anhembi Morumbi hoje, E tem a faculdade na Fivale, no Rio Grande do Sul,
né? E em São Paulo, Anhembi, Morumbi, né? E foi assim que me despertou e acabei fazendo o curso e estou aí já há 21 anos, né? 21 anos. E eu quem trouxe a profissão para Franca, né? Ah, isso é interessante. Você, quando veio e foi se cadastrar na prefeitura de Franca, não existia essa profissão, é isso? Não existia, né? Até tive um pouco de dificuldade, que até para comprovar, né? Que existia a profissão, tal. Então, eu praticamente fui a pioneira, né? Eu que abri o leque para os próximos profissionais. Você incluiu o número lá no cadastro de serviços, de prestação de serviços, como quiropraxia. Quiropraxia. Hoje é mais fácil, né? A pessoa forma, já chega lá, já está tudo prontinho. Não teve que passar o que você passou, né? Tem que provar que você era uma quiropraxista e a pessoa do outro lado fazia igual eu, o quê? Isso morde? Então, o nome mesmo, Maurinho, significa prática com as mãos, né? Quiro, mão. Praxia, prática com as mãos. Prática com as mãos. Isso. E quando eu fui lá em você, lá há muitos anos atrás que eu te conhecia e fui fazer o tratamento, eu achava que era uma prática, um tratamento chinês, japonês, europeu, sei lá. A maioria, né, das pessoas tem essa convicção que a quiropraxia ela é do Oriente. Não, ela é do Ocidente, né? Fazem 126 anos, né? Ela é dos Estados Unidos. Ela foi em 1895, né? Quem descobriu a quiropraxia foi o Dr. Daniel David Palmer, né? Ele morava no Canadá e ele adepto, né? Ele era um grande estudioso dentro da medicina integrativa, medicina complementar, e ele montou o consultório dele nos Estados Unidos, e lá tinha um porteiro, que era um faxineiro, uma pessoa muito boa, e essa pessoa era muito surda. E ele precisava desse emprego. E ele tinha muita compaixão, né? Essa pessoa se chamava Lillard. E ele ficava, né? Nossa, eu quero ajudar essa pessoa, o que eu faço, o que eu faço? E foi estudando, e chamou, né, o Lillard para fazer algumas experiências. O Lillard aceitou, né? Porque ele era corcundo, ele era surdo e era de cor. E naquela época tinha um preconceito muito grande, né? E a pessoa, ela era muito boa, então ele teve muita misericórdia, né, dessa pessoa e quis ajudá-lo. E com isso ele percebeu na coluna vertebral de Lillard que a sua cervical tinha uma vértebra proeminente, né? Que as vértebras são mais ou menos assim. Quando ela tem uma proeminência, é porque ela tem algum problema. E aí ele começou a fazer uma terapia de fazer uma pressão naquela vértebra. E a partir de então, ele começou a mexer nesse desalinhamento, né, que hoje a medicina, o nome correto é subluxações de vértebras. E quando ele começou a alinhar essa coluna, né, fazendo a pressão, ele percebeu que quanto mais ele manipulava, mais a pessoa estava ouvindo melhor, melhorou a postura, a leveza, as dores. O Lillard foi ficando, tendo uma certa leveza, né? E aquilo foi muito gratificante. Foi aonde ele despertou para a quiropraxia. Muito legal. Né? No caso, a surdez dele tinha a ver com a coluna, isso? Tinha a ver com a coluna, era mais ou menos na vértebra cervical, né? Quando ele começou a manipular, liberou, né, o fluxo, e com isso curou a surdez da pessoa. Que legal, gente. Né? Então, igual, por exemplo, quando tem uma isquemia, um problema vascular, né, aí já não é com a gente, mas quando é um desalinhamento, né, de vértebras na parte mecânica,
Aí é com o quiropraxista. A gente costuma até dizer assim, que o quiropraxista compara com o mecânico, né? Que o carro precisa do mecânico e o ser humano precisa do quiropraxista para fazer o seu alinhamento, né? As manobras, os seus ajustes. Então, o quiropraxista torna-se o mecânico do ser humano. E isso provoca o quê? Uma autocura, né? A gente ajuda o organismo a se ressurgir. Recompor. Isso, é igual aquela ave fênix, né? É o ressurgir das cinzas. Então, às vezes, a pessoa chega muito assim, como que se diz, com dores, tristeza, muito nervoso, uma ansiedade muito grande, e já passou por um monte de procedimentos, né? E não deu resultado, né? E começa a fazer a quiropraxia. A quiropraxia provoca o quê? A quiropraxia, ela resgata aquela pessoa, né? Eu vou passar para mim aqui agora, te interrompendo, que eu sou prova disso. Sexta-feira, por incrível que pareça, eu travei, viu, pessoal? Travei daquelas assim de eu agachei e não levantei. Aí eu liguei para a Ruth, falei, Ruth, pelo amor de Deus, um horário aí, porque eu preciso... Ela conseguiu um horário para mim às 8 horas da noite. Olha só, foi me atender de noite. Fui lá, ela fez o procedimento e tal, e eu saí joinha. Não saí curado, mas saí joinha, porque eu não estava aguentando mais nem ficar em pé, eu não andava. Isso, a quiropraxia, ela devolve isso, ela, né, resgata, né, ela ajuda o organismo a auto-recuperar. Então, a gente costuma dizer que a gente estimula o poder de autocura no ser humano. Por que isso? Porque a gente estimula o sistema nervoso. E quem manda, controla e coordena a gente é o sistema nervoso. Então, você tendo, né, esse estímulo, o próprio organismo vai autorrecuperando, independente do diagnóstico, né? Pode ser uma lesão, pode ser uma inflamação, pode ser uma interferência no nervo, pode ser postural, né? E pode ser uma compressão, né? E a gente resgata isso com a terapia. Com a terapia. Isso. Não, mas foi muito bom. Eu gosto demais, sou suspeito em falar, porque realmente eu faço uso e gosto de ir lá, porque resolve. É isso, certo? A gente resgata. E é rápido, né? Então, por exemplo, rápido, nessa questão de rapidez, gente, cada pessoa, a gente pode fazer o mesmo procedimento, né? Em 1 milhão de pessoas, cada pessoa vai responder de um jeito. E, por exemplo, é uma coisa mágica, milagrosa? Não, é uma coisa terapêutica, é o cuidar do ser humano. Então, por exemplo, existe o caso crônico, existe o agudo, e existe o de manutenção, que é a chave da saúde, né? Que a gente indica muito, que é o promover da saúde, que a pessoa que faz o tratamento de manutenção para promover a saúde, ele não adoece. Então, por quê? A gente sempre está ali resgatando, né? E aí a gente vai auto-recuperando. Foi esse procedimento que eu dancei, né? Que eu parei de fazer esse procedimento de manutenção, né? Isso, aí pode dar uma crise aguda. Me deu essa crise fortíssima. Então, a crise, por exemplo, quando a pessoa tem uma crise que é crônica e está numa crise, o problema é crônico e tem uma crise aguda, a gente costuma dar 3 sessões seguidas, uma por semana. Na terceira sessão que a gente vai dar alta, né? E aí faz mais umas 2 de 15 dias e a pessoa já está de alta. Quando a lesão não é assim tão grave, às vezes uma sessão a pessoa já restabelece. Agora, se a pessoa me falar, olha, Ruth, qual que é o limite do tratamento, né? Para falar assim, olha, a quiropraxia não deu certo. O limite seria 21 sessões. Vamos supor que a gente pegue um caso grave, né? Então, e a pessoa não está melhorando, e a gente vai estimulando. Então, o limite da técnica são 21 sessões. Mas, geralmente, os meus procedimentos, né? Na 5ª sessão, a pessoa já tem alta.
E quando não é muito grave, até no máximo 2 sessões, ela já está de alta também. Então, vamos focar aqui no que eu estava falando. No meu caso, eu vou precisar de... Então, como você estava, o seu problema é crônico, né, que não meu é de crônico, agora, e você está numa crise aguda, né? Então, nós fizemos a sessão, ele tem de 1 semana a 10 dias para auto-recuperar daquilo que foi feito. Chegou nesse tempo de 1 semana a 10 dias, não deu resultado, ou ele ainda está sentindo uma fisgada, ou uma restrição de movimento, ou uma falta de mobilidade, ou dores, significa que o organismo precisa de mais estímulos. É aonde entra a segunda sessão. E aí vai. Né? Entendi. Não deu resultado, tem uma de 1 semana a 10 dias, vai para a terceira sessão. Ficou 100%, então... o próprio corpo que vai falar se curou ou não. Por quê? Volta a mobilidade, a flexibilidade do corpo, a pessoa não tem dor, né? Volta à vida normal. Então, significa que ela auto-recuperou, né, de 60% a 100%. Não, é impressionante, é impressionante. Eu cheguei lá que eu não estava aguentando ficar de pé, né? Fiz a sessão, saí andando. E para nós profissionais isso aí é muito gratificante, né? Nossa. Para nós clientes e pacientes a mais ainda. Eu vou até falar uma experiência que eu tive, né? Que foi 21 anos de profissão, foi o que mais assim me chocou no consultório e o que mais assim foi gratificante. Porque às vezes eu atendo pessoas que não estão andando e de repente sai andando. Então parece um milagre, uma coisa mágica, mas não é, gente. É tratamento mesmo. E é o próprio corpo da pessoa que cura com aquele estímulo, né? E você falou da sua carreira. Quantos anos? 21 anos. 21 anos. Olha só, a experiência. A experiência, né? Graças a Deus, né? E faço com amor, apaixonei, né? Isso, exatamente. E então a gente está aí para servir, né, gente? Isso é o mais importante, é fazer com amor, né? Fazer com gosto de estar fazendo. Então, voltando ao meu pensamento, né? Foi uma criança, ela tinha mais ou menos uns 5 aninhos de idade. E a tia dela foi levar a sobrinha na escola, e o meu consultório ficava de frente a essa escola, e ela viu a propaganda, né, lá da quiropraxia, e ela despertou para aquilo que o filhinho dela, já fazia 30 dias que ele foi dormir, torceu o corpinho, e ficou torto, e ficou todo corcunda, ele não movia, ele não voltava, ele girou o corpo e não voltava, né? Ele não fazia esse movimento aqui. E ela, desesperada, que já tinha tentado de tudo, e viu a propaganda, parou lá no consultório, ai, pelo amor de Deus, né? Eu falei, olha, vamos tentar, porque a gente estimula o poder de autocura, né? E mexe com a mecânica, e isso daí foi um trauma, né? Que às vezes ele deve ter mexido bruscamente ao dormir e não voltou. Então, nós vamos fazer a prática, tem de 1 semana a 10 dias, qualquer coisa você me liga, e nós fizemos, né? E ela, em 5 dias, ela me ligou, né? Agradecendo, que a criança já tinha voltado ao normal, estava pulando, brincando. Então, isso para mim foi muito gratificante, foi muito rápido, né? Porque com uma sessão. Perfeito. E ele já estava sofrendo, né? Com esse sintoma, né? Com essa postura, há 1 mês. Então, os pais ficaram realmente desesperados. E eles não sabiam mais como me agradecer, né? E aí eu expliquei, não fiz nada, isso não é uma coisa mágica, não, porque a gente pensa que é mágico, que é um milagre, né? E não é. É um estímulo que a pessoa dá e o próprio corpo, o próprio organismo vai auto-recuperando. Então, é fantástico, né? É fantástico. Na quiropraxia, na hora que você vai estudar, vai fazer a faculdade, certo? Você entra na parte médica. Você tem que conhecer todo o corpo humano. Como é que é feito esse curso? Quanto tempo? Então, a grade, né, da quiropraxia é igual à de medicina, só que, por exemplo, tem a diferença
da manipulação, né? Hoje é de 4 a 5 anos, né? Igual, por exemplo, eu me especializei em jeito, eu não uso força, né? Então, interessante você falar isso. Vamos tocar nesse assunto. Os aí. profissionais, né, aprendem mais de 450 manobras, ajustes. Então, por que dá diferença de um profissional para o outro? Dá diferença porque cada profissional ele vai escolher, né, aquele ajuste, aquela manobra que eles têm mais confiança, mais intuitivo e que tenha mais habilidade, né? E que ele se adapta melhor, é isso? Ele se adapta melhor. Então, dá muita diferença de um profissional para o outro. Vamos entrar nesse ponto que você falou agora do jeito. Você trata com um jeito e tem quem trata com a força ou com um jeito mais forte, alguma coisa. Como é que é explicado isso? Não, isso como eu disse, né, a quiropraxia é uma filosofia, uma ciência, né, arte e profissão de curar com as mãos. Na universidade ou cursos de especialização, por quê? Existe a universidade, né, e existe os cursos de especialização, igual do IBRAC, né, Instituto Brasileiro de Quiropraxia, que a pessoa já está na área da saúde e se especializa. E tem a quiropraxia, ela é uma profissão independente, né, igual ser médico, igual ser um advogado, né, é uma profissão independente, a pessoa é quiropraxista. E como que você me perguntou mesmo, Mauro? Foi o jeito. Você falou que você trata com o jeito, né? Então, o jeito, gente, é a arte. Olha eu tirando sua câmera do lugar. Por exemplo, né? Deixa você arrumar aí. Deixa eu arrumar aqui. Minha rodinha pegou aqui. Deu certo. Então, por exemplo, a arte, né? Entra a arte. Então, o conhecimento a gente aprende com os nossos mestres, né? Agora, a arte é do profissional, né? Porque a técnica é uma só. Nós temos um limite. Nós não podemos ir mais nem menos. Por isso que tem que ter os estágios, ter a prática, né? E essa prática você vai até o limite e mais um pouquinho. Então, esse mais um pouquinho é a arte. Entendi. Então, aí é de cada profissional. Então, é o que eu estou te falando, é intuitivo. É por isso que passa a ser uma arte. Então, é porque se você for lá agora na internet, no Google, dá um Google em quiropraxia, vai aparecer 1000 youtubers quiropratas fazendo pleque, creque, croque, e dobra, e vira. Então, gente, eles colocam muito um sensacionalismo, né? Então, por exemplo, o estalo, ele é um som, apenas um som, e é uma predisposição que o corpo está naquele momento. O profissional, ele não pode forçar para estalar. Então, às vezes, pode acontecer de você fazer a técnica, né? Aplicar e não dar nenhum estalo. E vai ter o mesmo efeito. Então, é onde a pessoa precisa dessa formação, porque é onde entra a arte, né? Então, que ela não pode ir além. Então, isso é um pouco assim popular, né? Que acha que tem que estar lá para dar resultado. Isso que eu ia falar. Não. São efeitos sonoros colocados na filmagem. Às vezes pessoas até fazem isso para fazer um pouco de sensacionalismo, né? Porque a gente assusta, né? Eu mesmo, sinceramente, acha até que vai quebrar a pessoa. Não, exato. É um dos tratamentos mais delicados que existe, né? A quiropraxia, eficaz, né? E porque o quiropraxista, ele se torna o quê? Um especialista neurológico, muscular, articular. Até, gente, eu queria dar uma ênfase aqui, o pessoal que teve a Covid, né, que afetou essa área. Então, a prática da quiropraxia, ela resgata a pessoa, né, mais rápido. Então, ela pode fazer qualquer tipo de tratamento e completar com a quiropraxia ou apenas fazer a quiropraxia. Isso daí seria uma escolha, né, da pessoa. Então, a gente está aí para servir as pessoas neste momento, né, que teve muita gente que ficou com sequela, principalmente na parte neurológica, né, muscular, articular.
E os quiropraxistas ajudam muito nessa área, né, de resgate. Então, fica aí a dica. É uma ótima dica, porque no hospital, acredito eu, leigo, eles vão indicar a fisioterapia. Que ajuda muito. Que ajuda, né? muito. É que a fisioterapia é mais um músculo, né? Igual, por exemplo, uma pessoa que teve AVC. Eu indico a fisioterapia uns 6 meses, né? Para a pessoa ir autorrecuperando lentamente. E depois passa a fazer a quiropraxia, né? Uma cirurgia de joelho, por exemplo. A pessoa fez a cirurgia, pode fazer quiropraxia? Depois de 2 meses que fez a cirurgia, ela já está apta a fazer a quiropraxia. E também, no caso de uma operação, o próprio médico também vai te liberar para esse tipo de... Geralmente, em caso cirúrgico, eu gosto de esperar 6 meses. Né? Tá. Porque a quiropraxia, gente, às vezes fala, nossa, é tão delicada, é só isso? Né? Mas a gente estimula a parte músculo articular, a parte circulatória, o metabolismo, a postura, né? A gente corrige, igual, por exemplo, quem tem hiperlordose, né? Cifose, escoliose. Então, são coisas que a pessoa é um sofrimento. E a quiropraxia, ela resgata tudo isso, né? Muito bom. Então, muito bom. É uma profissão, assim, é uma das profissões mais promissoras hoje, né, para o futuro. E a gente tem aqui em Franca, né, gente? Então, isso é que eu te chamei para essa conversa aqui, exatamente por isso, porque Franca tem profissionais da área. Você, como há 21 anos, trouxe essa profissão, registrou essa profissão aqui, tem outros profissionais agora que também trabalham nessa área, e o público, né, o paciente, ele ainda não tem esse conhecimento, né? A mídia, né? A mídia, exato. Nós precisaríamos, como se diz, mostrar mais na mídia, igual nós estamos fazendo aqui, né? Agora. Eu acho que isso está sendo muito gratificante, né? Até eu agradeço muito o seu convite. Isso, nós temos que mostrar, porque é uma oportunidade única, né? Porque é igual você falou, de repente a pessoa olha o nome e acha esquisito e não tem aquela curiosidade de saber o que é, né? Então falta um pouquinho de conhecimento da população. Sim, com certeza. Conhecimento, com certeza falta. Inclusive, falta a própria medicina tradicional abrir mais essa janela, essa porta, esse leque, né? Hoje, né, está sendo aceitáveis, né? Tem até médicos se especializando na área, né? Desde a minha época já tinha, agora é mais difundido, né? Então, hoje até está sendo mais, né? Com o tempo também, 21 anos não é possível, né? Mas eu vejo que ainda tem essa uma certa resistência. Na homeopatia, florais, né? cristais, essências de cristais, né? Ainda tem, né, uma resistência na alternativa, né? Mas isso é um presente para nós, né? É um achado, né? E tá aí, não substitui, viu, gente? Isso são técnicas complementares, tá? A pessoa pode estar fazendo um tratamento convencional, pode fazer a quiropraxia, ou ela pode escolher fazer a quiropraxia, né? Isso é livre. Se a pessoa gostou, faz. Isso é na homeopatia, nos florais, essências de cristais, né? Nada é 100%, mas se a gente tiver, por exemplo, um pouquinho de um recurso aqui, outro ali, a gente chega mais perto, né, do 100%. Por isso que dá-se o nome de medicina complementar, né? Mas muito. Eu só uso essa, adoro, gosto muito e faço questão de tratar o meu pessoal dessa maneira também. E enfrento dentro de casa mesmo essa resistência. Porque na própria família. Na própria família. Não funciona. Exato, funciona em mim. Mas é o que você falou, cada um, né? Tem a sua hora, tem né? A sua Eu hora. acho que para cada aluno tem o seu mestre. Né? Então, tem isso, né? Porque
também não adianta forçar, né? Não, Você não, fazer a pessoa acreditar também não adianta. E isso é muito interessante, né? Que às vezes eu falo assim, eu não mexo muito com a mídia, né? E de repente a pessoa está lá no meu consultório, né? Então é muito interessante. Uma coisa que eu percebi agora, foi essa semana mesmo, no YouTube, pessoas procurando indicação de quiropraxista. Até indiquei você Muito obrigada. nas postagens. E apareceram um monte de indicações, certo? Um monte de profissionais ali. A gente não conhece todos, né? Eu conheço você, de quiro, você. Não sei. Então, é isso que eu estou falando. Você não consegue uma lista de quiropraxista, digitou no Google, eu quero quiropraxista em Franca. Eu não fiz essa pesquisa, viu, gente? Vocês poderiam até fazer aí a pesquisa para ver se tem. Tem sim, né? O osteopata, né? Igual, por exemplo, a osteopatia também, né? Ela veio primeiro que a quiropraxia. Então, a quiropraxia tem alguns procedimentos que a gente usa, que o osteopata também usa, né? E é diferente. A medicina, ela vai mudando, né? Vai aprendendo, né? Todo vai. Tem muitos procedimentos que são iguais. Então, isso. Porque a gente precisa conhecer o próprio corpo, né? E tem que ter uma divulgação também. Sim. Né? Aquela pessoa que gostou, né? Divulgar, passar esse conhecimento, né, para as pessoas, né? Porque tem muita gente precisando. E a pessoa não sabe que tem esse tipo de tratamento. É isso mesmo. Para você poder indicar com segurança, isso. Certo? Para você poder indicar com segurança, você tem que conhecer, que é o que nós estamos fazendo aqui, um bate-papo para você passar exatamente o como fazer, né? Porque a pessoa fica sem saber, aí não resolve. Então, por exemplo, Mauro, eu vou esclarecer Igual, por exemplo, a gente resolve a causa, o efeito desaparece. Mas, por exemplo, se a pessoa tem uma lesão, né, que já é crônica, e há muitos anos que ela tem aquela lesão, ela faz o tratamento, ela melhora, chega até ficar 100%. Mas, de repente, se ela cutucar a causa, o efeito pode aparecer. Então, não é porque fez a quiropraxia que a pessoa vai poder pegar um peso, fazer as extravagâncias. Não. Ela, né, tem que ter os mesmos cuidados, de não fazer movimentos repetitivos, pegar peso, né? Por quê? No sistema nervoso já codificou aquilo. Então, se você cutucar a causa, o efeito aparece. Se você resolver a causa, também o efeito vai desaparecer. É aonde, quando dá a crise, procura o profissional e a pessoa consegue o alívio. Consegue o alívio, graças a Deus. Senão eu não vim aqui fazer essa entrevista, não. A não ser carregado, né? Então, eu fiquei feliz, né? Porque ele chegou, né, todo sofrido, e hoje faz 2 dias, né? 2 dias, 2 dias apenas. Você me atendeu na sexta-noite. Com o rostinho bem mais aliviado, né? Agradeço você ter deixado de ir no seu happy hour da noite, né? Porque já eram 9 horas, sexta-feira, já era dia de estar tranquilo. Obrigado pelo horário. Não, imagina, porque realmente, e foi de surpresa, porque eu já tinha marcado essa entrevista com você há algum tempo já, né? E bem no dia, praticamente. Na véspera. Ai, meu Deus, ainda bem que deu certo, né? Eu precisei do tratamento. Queria saber de você, assim, você, além do tratamento da quiro, você completa com homeopatia, florais, cristais. Né? A minha experiência, né, eu tenho uma gama, né, de conhecimento dentro da área da medicina integrativa, né? Então, eu tenho conhecimento de homeopatia, florais, essências de cristais. Então, quando eu faço uma consulta clínica, né, eu já dou esse privilégio para a pessoa, né, porque eu avalio tudo, né? E já vejo ali aquele paciente que está aberto, né,
a querer alguma querer, indicação. né? Você a gente indica, a pessoa né? aceita porque ou não, como né? complemento, porque como eu disse, se a gente tem um recurso aqui e outro ali, a gente chega mais perto, né? Do 100%, né? E a gente está aqui para servir. Se você tem o conhecimento, eu acho que o profissional tem como obrigação de passar. E a sua família tem muito desse conhecimento, porque ela vem dessa área de saúde, né? E, sim, a minha família, da minha avó, né? A avó Fiota, a famosa Fiota, né? Ela era curandeira, começou daí, né? As raízes, né? Raízes, está na moda total hoje em dia. Hoje tem um reconhecimento. Na época dela não tinha, né? E na casa dela fazia filas, né? Que ela praticamente a casa dela era uma chácara. E ela tinha muitas plantas ali, né? Então ela curou muita gente, até médico, né? Procurava ela, porque às vezes naquela época eles engasgavam com bago de feijão e era a dona Fiota que curava. Aí, tá vendo? E a minha família tem muitos farmacêuticos, né? Sim. Formados, dentistas, né? Médicos. Então a gente está seguindo aí a linha, né? Muito legal, hein? Tá vendo como é que uma avó lá atrás te traz essa... E é tão interessante, Maurinho, que a minha família foi, né, para essa área da saúde e a área da arte também, né? Ah, então, é verdade. São as duas áreas. E a quiropraxia tem tudo. Tem as duas. Tem a ciência, né, que vem daí, né, do poder de autocura, né, e a arte, que é a habilidade da prática manual, né? Muito bom, muito legal. Então, esse tratamento que você faz a entrevista, né? No caso da consulta, que você faz a entrevista e vai anotando ali nas suas fichas o que a pessoa, o que você está sentindo que a pessoa está precisando. É uma anamnésia, né? Lamnese. Isso é uns termos mais chiques, assim, eu não sei. Lamneses. É a história do paciente. Do paciente, isso. Que é muito importante, porque você trata individualmente, né? A pessoa... É específico. É específico. Então, você precisa tirar da pessoa o que ela está ali acontecendo para você fazer o tratamento específico. Isso. E a gente faz também os exames neurológicos, né? O exame, tem o teste de LASEG que a gente faz, que dá muita segurança para o paciente, para o profissional mexer. E esse teste, ele substitui até uma tomografia, uma ressonância magnética, né? E ali na hora a gente já tem um resultado. E conforme o resultado, se a lesão estiver muito grave, a gente já encaminha para o neurocirurgião. Entendi. Então, e isso dá uma certa segurança assim, para o profissional, e o paciente fica tranquilo, né, de fazer a manipulação. Falando em tranquilo, você não está tranquila. Dá uma respirada. Não, estou tranquila, estou calma. Tranquila? Tô. Nós estamos batendo um papinho aqui, uma conversa, tomando uma aguinha azurra da Bratz. Essa água é de Franca, viu, pessoal? Deliciosa. Uma delícia essa água, muito leve, tem com gás, eu estou sem ela com gás aqui, mas eu adoro a água dela com gás, porque é muito gás, uma delícia. É pouco não. E agradecendo a Bratz aí que faz a nossa graça aqui com a nossa água de Franca, hein? Muito bom. Muito gostosa. Então, nesse meio de tratamento, o que mais você consegue alcançar com a quiropraxia? Você falou de toda o centro nervoso, passa ali na coluna. A base da quiropraxia é essa, né, Mauro? Que se tiver uma interferência, né, não está passando ali o oxigênio para as células, o sangue, né, não passa o alimento para as células. Então, o que está acontecendo com o ser humano, né? Da pressão alta, da dor, é como se tivesse um infarto, né? Interno. Uma confusão. Aí a gente faz a manipulação para resgatar esse sofrimento da pessoa, né? Que é a autocura, né?
A gente restabelece o organismo. Por isso que a gente costuma dizer, quem cuida da doença é o médico. Quem cuida do doente é o quiropraxista. Certo? Muito legal. Então, é essa a diferença. Então, nós, assim, às vezes a pessoa chega lá com dor de cabeça, eu vou mexer no corpo dela todo, entendeu? Não especificamente na cabeça. Por quê? Às vezes, uma interferência no pé causou a dor de cabeça. Então, a quiropraxia, ela é assimétrica. Ela não tem simetria, né? Então, igual, por exemplo, como que foi descoberto? Fez a pressão na cervical e o problema era no ouvido, certo? Uma pergunta de leigo novamente, mais uma pergunta de leigo. Por exemplo, vou lá no seu consultório, vou fazer a consulta. Você consegue, durante essa consulta, perceber, tipo assim, um pré-AVC ou um ataque do coração, alguma coisa assim? Não, isso daí já é o próprio corpo, né? Que ele, às vezes, a pessoa pode estar com colesterol alto, né? Uma pressão alta, né? Entendi. Não no momento, lógico que a gente, na hora da anamnese, é conferido tudo isso, né? Se a pessoa tem diabetes, colesterol, uma pessoa, tudo feito a avaliação antes do procedimento. Bom, o que seria contra, né? Isso. Que a pessoa não poderia fazer a quiropraxia? Se ela estiver com a pressão alta ali no momento, né, não é indicado. Um trinco, uma fratura, né? Uma osteoporose ativa, porque quando a pessoa está com uma osteoporose inicial, é até indicado, né? A pessoa que tem artrose é indicado, porque é uma técnica anti-envelhecimento. Uma sessão de quiro, gente, equivale a mais ou menos 6 meses de exercício físico, o custo-benefício que a pessoa tem numa sessão. Então, é muito, né, específico, eficiente a técnica, né? E como que se fala? Personalizada, né? Isso. Porque você faz através daquela entrevista com o paciente. Isso. A gente pode, às vezes, até fazer o mesmo procedimento em 1 milhão de pessoas, mas cada um vai responder de uma maneira. De uma maneira. Cada Exato. um tem, né? Agora, quem manda, controla e coordena a gente é o sistema nervoso. A partir do momento que você ajuda nessa postura, nesse desalinhamento, né, de vértebra, que seria as subtrações de vértebra, o que acontece com o organismo? Ele restabelece todos os órgãos, estrutura e funções. Olha que espetáculo, né? Porque o corpo tem todas as ligações, né? Se uma não tem oxigênio, não recebe sangue direito, vai tendo problemas, isso, né? Vai tendo problemas. No meu caso aqui é ciático. Travou aqui na coluna, embaixo na coluna, não vai para a perna fica dura, você não consegue respirar direito, porque está tudo ali envolvido. Isso. Você descomprimindo aquela área, a circulação flui normal. Volta a mobilidade, a flexibilidade, né? Então, a pessoa também que tem artrose, né, gente, eu indico muito, porque é muito sofrido, né? Nossa Senhora, imagino. A quiropraxia ajuda porque ela chega a ser uma técnica anti-envelhecimento. Então, uma pessoa que faz o tratamento, que é para promover a saúde, né, uma sessão por mês, dá uma diferença daquela pessoa que não fez, né, quando ela faz com uso contínuo, ela de 10 anos. De 10 anos. Então, é fantástico, né? É fantástico. Muito legal. A manutenção é uma coisa que eu descuidei, né? Até que nós vimos lá na sexta-feira, fazem quase 2 anos que eu não ia lá no seu consultório. Então, e você vê que a última sessão valeu, né? Valeu! Porque 2 não deu anos. mais crise. Não deu né? crise nenhuma, tal. Mas é tal coisa. O corpo Pede. pede. Eu não ouvi o que ele estava falando e fui empurrando. Mas é tão interessante que a pessoa também que faz esse procedimento de manutenção, o Mauro,
quando ela fica sem fazer, o próprio organismo pede. Por quê? Dá equilíbrio mental, físico e emocional. Então, o próprio corpo vai pedir, né? Então, é muito interessante. Não, eu senti isso assim, as duras penas. Porque eu parei com a manutenção e, obviamente, que o corpo ficou me dando dicas, né? Ó, você está precisando, dá uma cuidada de você. Tá? E a gente, naquela de pandemia, Isso. não quis fazer nada, não, ficou escondido. Aí, na hora que ele gritou, ele já travou. Foi um travamento muito bobo, viu, gente? Porque eu só agachei e não levantei. Então, mas por que isso? Porque está codificado no sistema nervoso. Com certeza, né? Então, resolvendo a causa, o efeito desaparece. Se você provocar a causa, o efeito vai aparecer também. Né? Não tem isso como. É real. É real, né? Agora, por exemplo, quando a pessoa, né, existe o tratamento, né, agudo de manutenção, né, para promover a saúde, o preventivo, e o crônico, né? Quando uma pessoa às vezes está com uma lesão, né, muito aguda e o problema é crônico, às vezes ela faz o procedimento, não é com todo mundo, viu, gente? É só algumas pessoas. Aí ela faz, aí ela piora uns 2, 3 dias, né? Para depois melhorar. Por isso tem, né, de 1 semana a 10 dias, a próxima consulta, para ver como é que a pessoa, como que se manifestou. Agora, tem pessoas que não passam por isso. Ela faz a técnica, o organismo já começa a autorrecuperar naquele momento, naquele dia que ela acabou de fazer. Ela termina, ela já se sente a postura já alinhada. Eu lembro até de uma vez que você me falou, Mauro, que me chamou muita atenção. Ele fez o procedimento, gente, e foi entrar no carro. Aí aqui a carequinha dele bateu. Aí ele falou, Ruth, parece que eu cresci. É verdade. E realmente, né, é visível, né, na hora, né? A pessoa já percebe, né, a postura. Vocês notam aí pela câmera, ó, eu não tenho pescoço, tá vendo? É o gordinho sem pescoço. Ela vai lá, ela faz uma tração, né, que devolve, né, que faz crescer um pouquinho, né? E é isso aí, né? É ir no mecânico, viu, gente? Igual você falou, vai no mecânico. Tá com um problema no pescoço aqui, vai pôr um macaco lá e ó, levanta ele lá. Ruth, nesse tipo de tratamento da quiropraxia, vamos falar o nome para ir acostumando com esse nome aí, quiropraxia. O preventivo, a pessoa quer fazer um preventivo, vale para evitar chegar no ponto de inflamação, de travamento, alguma coisa? Ajuda, porque a inflamação ela é muito rápida, né? E uma inflamação também mal curada, ela causa lesão, né? Entendi. Então, isso a gente aprende com a linguagem corporal. Né? Aí isso também eu oriento as pessoas no limite de um alongamento, um fortalecimento. Né? Então, por exemplo, se a pessoa falar para mim, Ruth, como que eu faço para manter? Né? Bom, alongamento, fortalecimento e o ajuste. Né? São os três. Os três juntos. Os três juntos. Se a pessoa fizer, gente, ela chega 100 anos, subindo, descendo, varrendo, agachando, trabalhando, né? Tem essa chance, Tem essa chance. Eu já estou com 59, não vou chegar tão longe assim, andando, não. Viu? Mas se fizer a quiropraxia, ajuda, né? Não, com certeza, isso aí sim. Mas aí entram, né, vários conceitos, né? Igual, por exemplo, a alimentação. Isso que eu ia falar agora, você tirou da minha boca agora. A alimentação faz a diferença na quiropraxia? Faz, né? Alimenta tudo, aquele negócio do que você é o que você come? E viva bem com a coluna que você tem. Já tem isso também no curso aí, hein? Isso. Legal. Por quê, né? É o cuidar, né, gente? É o cuidar. A alimentação, então, faz essa diferença. Faz a diferença. Legal. Assim como o alongamento, assim como as técnicas de respiração, né? Oxigenação.
É tudo um É complemento. mesmo, você faz essa técnica de respiração lá, né, no tratamento, né? Faço sim. Tem a técnica biocranial, que ajuda, que eu estimulo a coluna, cérebro. E estimulo também a cérebro-coluna. Né? Ah, entendi. É bem completo, né? É o sistema nervoso central, né? Parasimpático, simpático, mexe com tudo, né? E os antipáticos, não. Os antipáticos, não. Então, pessoal, é isso que eu gostaria que vocês compreendessem aí e conhecessem, porque é um tratamento que funciona, não tem você pode ficar com aquela dúvida assim, mas será? Não será nada, certo? É de 1800 e bolinha, não tem ninguém brincando. Olha, a quiropraxia é de 1895. Nossa. Né? Faz 126 anos, né? Que ela está aqui no Brasil, nos Estados Unidos. No Brasil foi em 1922, por Dr. William Phillips. Ele veio dos Estados Unidos, montou o consultório, né? Foi muito corajoso. Muito. Em São Paulo, né? Depois veio, em 1945, o Dr. Henry Young, né, que também era um mestre em quiropraxia também dos Estados Unidos e veio para o Brasil, né, também montou seu consultório em São Paulo. E, com isso, foram uns estudantes do Brasil formar nos Estados Unidos. E, nessa volta, né, que veio esse grupo de estudantes para o Brasil, que veio o Dr. Manuel Matheus de Souza. Em 1900, nessa leva do pessoal. Isso, em 1964, porque o Brasil deve muito, né, a esse quiropraxista, Dr. Manuel Matheus de Souza, né? Ele lutou muito pela quiropraxia, como já foi dito, ele foi um dos precursores, né? Hoje nós temos essa universidade, por causa dele, né? Então, São duas faculdades no Brasil todo, só essas duas que... A que eu indicaria seria, indicações. A Fivale, né, no Rio Grande do Sul, a Anhembi Morumbi, em São Paulo, né, o curso de especialização no Instituto Brasileiro de Quiropraxia. Né? Existe a Associação Nacional dos Quiropraxistas, né, por causa desse instituto. Entendi. Né? Então, a pessoa quiser se especializar, mas ela tem que estar na área da saúde. Isso. Se ela estiver na área da saúde, ela faz só o curso de especialização. Entendi. Pode fazer no Instituto, né, Brasileiro de Quiropraxia. Agora, se ela quer fazer a graduação, aí é a faculdade, né? Aí ela tem que fazer a faculdade. Deve ter uma facilidade, vamos pôr assim, se ela já está formada na área de saúde em algum ponto. Quer dizer, ela deve ter elimina muitas matéria, né? Isso. Facilita para a pessoa. Isso. Mas e é uma das profissões, assim, do futuro, viu, gente? É o que está aí para ajudar muita gente, muita gente. Não, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu diria que... O tratamento é prazeroso, né? É verdade. Não dói, se doer eu não faço. Então, é muito gratificante. Toda aquela pesquisa que você faz, os testes, né, que você faz com a gente para saber se pode ou não mexer naquele ponto, é muito interessante, porque a gente não entende nada, mas você vai do toque sabendo o que está acontecendo. Os exames de apalpação, e os exames neurológicos e o teste de Laseg, né? Os médicos usam muito também esse teste, né? Você estava fazendo lá no meu pé, assim, o teste, e você me falou, não está chegando energia, era isso? Não lembro o que você falou. Não, estava com uma interferência no nervo. Aí, não estava chegando o fluxo lá embaixo, no pé. Né? E a gente percebe até, o exame de apalpação dá para perceber até o Paulinho, vai aparecer o Paulinho aqui com o cafezinho. Que lindo, muito obrigada, Paulo. Um beijo. Castanhinho, gente, que delícia. Fique à vontade, senão esfria e você vai eu vou tomar o cafezinho para me acordar. Eu não sei se ele pôs açúcar. Que gracinha, obrigada, hein? Muito bom.
E ele está fazendo, viu, pessoal, quem quiser aí, o Paulinho, o meu filho aqui, ele está fazendo tortas de limão. Ai, agora. que delícia. Começou com torta de limão. Então você entra lá no Instagram, não lembro agora. Mas você entra no Instagram que ele tem lá as fotinhas lá, você vai adorar uma tortinha de limão. Paulo Horácio. Paulo Latorraco Horácio. Isso. E nós estamos aqui com um cafezinho e umas castanhinhas do Pará. Isso é bom, viu? É bom, não é? Isso é bom pro colesterol. Uma por dia. Tem gente que come uma caixa, né? Sou eu. Dá o pacote aí. Dá o pacote que eu vou comendo. Não, mas não pode, é uma por dia. Eu falei, não, aí não dá, né? Muito bom. O que mais, Suti, você indicaria, para quem mais, vamos pôr assim, você indicaria a consulta para esse conhecimento? Tanto para o autoconhecimento quanto para o conhecimento da quiropraxia. Como assim? Como procurar o profissional? Não, em que casos você indicaria? A Por exemplo, quiropraxia? Hérnia de disco, dores ciáticas, enxaqueca, né? Dores no corpo em geral, né? O problema postural que vem da cifose, aquela que a pessoa fica corcunda, né? Tá. A hiperlordose, quando a coluna entra muito para dentro, que foi o teu caso meu agora, caso, né? Que estava deu uma hiperlordose muito grande, né? Isso talvez devido ao abdômen, né? Aí a coluna entrou. O abdômen está bem, viu? Exageradamente para dentro. Então, a hiperlordose e a escoliose, né? Que é aquela coluna em S, né? Mas serve para dores no corpo, estresse, depressão, ansiedade, né, gente? Ela ajuda muito, né? Em termos assim de equilíbrio. A gente costuma dizer que ajuda na parte físico, né? Mental e emocional. Então, o custo-benefício vale a pena. Porque você acaba tendo um profissional, realmente é um resgate. É o que você falou, é um mecânico especializado no corpo humano. Para ressurgir. Para ressurgir. Ali você vai fazer toda a quiropraxia, ela dá a capacidade para o organismo autorrecuperar. Né? É isso aí que é diferente da outra medicina, porque a outra medicina ela trata o problema. Ela trata a doença. Doença, isso. Né? E nós não, nós damos o estímulo, independente do que seja o diagnóstico, né? Uma autorrecuperação daquela história, daquele, né? Que às vezes não é só a dor de cabeça, às vezes a pessoa tem tudo, não é? Então, é onde entra o ressurgir da cinza, não é igual entendi. Você falou da depressão. A depressão também é uma forma de ajudar. De fazer circular o sangue no cérebro, alguma coisa assim? Porque quando você estimula, né, você faz o procedimento da quiropraxia, você acaba aumentando o metabolismo. Então, quando você aumenta o metabolismo, tudo começa a funcionar melhor. Né? Igual, por exemplo, Ruth, quando faz a quiropraxia, produz o líquor sinovial, que é aquele líquor que fica entre a bolsinha, né, nas articulações, que é onde dá a mobilidade, a flexibilidade. Por isso que quando seca, dá artrose, dá o envelhecimento. Não é que produz, ela estimula o organismo à produção. E assim é que ela dá com a depressão também. De repente, estimula o organismo naquele hormônio, né? No hormônio de bem-estar, a serotonina, a endorfina, né? Naquele momento que a pessoa... o hormônio. A gente estimula o poder de autocura, né? Então, o que é poder de autocura? É tudo. Entendi. É um sistema que está ligado ao sistema nervoso, que quando você tira essas interferências, tudo vai fluir bem. Né? Seja o oxigênio, seja o alimento para as células, seja o sangue, né? Para toda a região do corpo. Né?
porque você tira aquilo que está atrapalhando, né? Entendi. Aquela interferência. E a interferência causa doença, causa a irritação, né? Às vezes tem pessoas muito irritadas e não sabe por quê. Entendi. E é lá no sistema nervoso que está a interferência. Então, esse conhecimento da pessoa aí, fazer a consulta, passar pelos procedimentos, é um autoconhecimento. A pessoa mesmo já vai passar a se conhecer e a poder se... Por isso que, por exemplo, quando a pessoa faz a primeira consulta e volta daí 1 semana, 10 dias, né? A gente pergunta, teve tontura? É verdade. A dor mudou de lugar? Teve formigamento? Teve dormência? Né? Então, é todo um histórico. Por quê? Naquele momento, o profissional vai saber se vai manter os mesmos exercícios, se vai tirar algum, se vai acrescentar algum outro. Né? Entendi. E, dependendo do que o paciente fala, que vai conduzindo a consulta. Tanto os movimentos, os exercícios, né? Os ajustes, as manobras. Então, é tudo bem, assim, bem feito, né? Tudo bem esclarecido. Isso com certeza. Eu fiquei... porque cada vez, eu trato com você faz muitos anos, mas a gente vai aprendendo cada vez. Por exemplo, essa última igual consulta... você disse, é o autoconhecimento. Autoconhecimento. Essa última consulta, você presta perguntou... mais atenção, isso. Né, Mauro? Você falou isso. Falou, mas você não sentiu que estava... Aí eu parei para pensar, falei, gente, é verdade. Eu senti, mas não dei... Não deu atenção que o corpo está falando. Isso, A quiropraxia, ela nos ajuda muito nesse conhecimento, né? De, por exemplo, a linguagem corporal. Até onde você pode ir. Né? E aí a própria pessoa depois vai ter cuidado. Nossa, não posso agachar assim, porque senão... Né? Então, ela dá essa consciência corporal para a pessoa. Né? Nós damos essa orientação, até onde a pessoa pode ir. Né? Para a gente também saber que a gente é bem aéreo, né? Vamos pôr assim, eu principalmente sou aéreo. Bem aéreo, porque se eu tivesse percebido antes, porque o corpo já vinha falando para mim, você não tinha chegado à crise aguda. Isso, não teria chegado na crise, não precisava ter passado pelo que eu passei. Isso, é um sofrimento. Nossa. É um sofrimento. A dor é insuportável. Tem gente que chega até vômito, né, tontura. Não, é grave. Enxaqueca é terrível. Enxaqueca, né? Então, tem muita gente que tem dor de cabeça, já que não cura. Veja a sua coluna. Né? Então, às vezes a causa está ali na coluna. Na coluna. Aí, tá vendo, gente? Então, com isso tudo, vocês estão se conhecendo e... Tendo um esclarecimento. Exatamente, tendo um esclarecimento do que a quiropraxia pode te ajudar, certo? Durante esse período que você passa a conhecer o que ela pode fazer por você, né? Então, eu acho... Bom, eu sou suspeito, né? Mas vou falar. Eu acho maravilhoso. Depois que eu perdi o medo... Porque, sinceramente, eu tinha medo. Eu lembro... Ele custou, viu, gente? Ele me ligar. Ligava, era isso que eu ia falar. Eu ia. E o Maurinho, você não veio, né? Não, eu vou, tal. Ele custou. Aí, de repente, ele aparece e marcou a consulta. Aí eu falei, ai, Mauro, o que aconteceu? Aconteceu que o negócio chegou no buraco, lá no fundo mesmo. Às vezes, gente, o quiropraxista é o último profissional a ser procurado, né? E sendo que ele deveria ser o primeiro. Igual, por exemplo, a quiropraxia nos Estados Unidos, na Europa, é muito respeitado, né? Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, nós são todos doutores, né? Muito bem respeitado pelos resultados, né? Que a técnica dá. E a gente acaba, assim... A pessoa acaba deixando... Aqui, né? No Brasil, né? Porque fora não é assim. O último profissional, ele está no limite, aí ele já fez tudo quanto era coisa e não dá resultado, procura o quiropraxista. E isso, gente,
Se a pessoa, se ele fosse o primeiro profissional, evitaria muito estrago, né? Mas isso vai do conhecimento que a gente não tem, né? Que é o que nós estamos passando agora. Isso. Agora, vá no quiro primeiro. Agora, na Europa, Estados Unidos, por exemplo, primeiro é o quiropraxista. Aí não deu resultado, aí sim ele indica, né? Isso. O neurocirurgião e assim vai. Não, agora, isso é muito a cultura, interessante. né, no Brasil ainda está um pouco distante, né? Mas pelos resultados nós já estamos conseguindo. Sim, eu acredito, né? sim. Tanto que para pegar horário com você tem que ligar um tantinho. Vocês não deixem, vou falar, não deixem, na hora que você estiver com aquele sufoco, aquela dor, que a coluna travou, não deixa esse horário não, porque se você ligar, vai ser de madrugada só. Era 9h da noite na hora que eu cheguei lá no consultório dela para ela me atender, certo? Então, é complicado. Então, a pessoa tratando antes, ou prevenindo, não chega nesse ponto. A chave da saúde, por que o tratamento de manutenção? Porque ela promove a saúde. Promove a saúde, promove exatamente. a saúde. Então, ajuda, por exemplo, a diabetes não subir, a pressão não subir, né? Aumenta o metabolismo, a pessoa emagrece. Então, é uma série de benefícios. Não é só na parte estrutural, né? Como eu disse, recupera órgãos, estruturas e funções. Né? Então, Eu achei legal você estar falando também que como é que fala que você falou do líquido? O líquido sinovial. Sinovial. Estimula o próprio organismo a produzir. Olha só que legal, porque você vai perdendo, né? É 100% natural, né, gente? Então, é fantástica. Hormônios, você falou também, né? Não é que a pessoa sente aquela leveza, aquela alegria. Igual, por exemplo, tem gente que tem uma angústia aqui no peito, um aperto, né? E, de repente, ela faz a sessão, até dói aqui, né? Tem dor mesmo, chega a ter dor. E ela faz a sessão de quiropraxia ali, naquela hora mesmo, ela já me relata, nossa, não está doendo mais, o que aconteceu? Abriu, parece que abriu o meu peito, estou respirando melhor. Falta de ar, né? Tem gente que chega a mim, não está conseguindo respirar, aquela respiração curta. Faz a quiropraxia, você chegou assim, abre na hora, né? Abre na hora. Abre na hora. Então, é fantástico, né, gente? Às vezes, a gente pensa até que é mágico, milagroso, né? Igual aconteceu com aquela criança, né? Que 5 dias ela voltou e ela estava com sofrimento há 30 dias já. Então, a gente pensa que é mágico, milagroso, mas não é, né? É uma técnica, é uma ciência, né? Que aplicada dá o quê? Dá alívio. Alívio total. Isso, e proporciona a autocura, né? Ela dá condições para o organismo autorrecuperar. Muito legal. Ruth, nós estamos aqui há 1 hora conversando. Olha, nem parece. Nem parece, porque é um bate-papo, é uma conversa que vai fluindo, né? Para a gente poder conhecer esse seu lado profissional que começou há 21 anos atrás, de repente te acordou para esse procedimento, para você ir atrás, correr atrás. Você é professora das faculdades aqui também, faz os cursos, né? Você tem os cursos que pode... eu já dei aula, né? Eu tive um projeto, né, que eu fiz de biomecânica, foi aprovado pela Fundação Unesp, né? Até cheguei a dar aula. Para a terceira idade, né? São pessoal assim, precisa muito, né, dessa parte. Eu lembro de você me comentando da mecânica, né? E tem os cursos, né, particulares também, né, que eu ensino. Às vezes a pessoa quer fazer online a consulta, tem condições? Tem, porque eu ensino, por exemplo, tem exercícios de meditação que a gente também estimula o sistema nervoso, né? São técnicas também. Tem os exercícios físicos, né? Que a gente tem lá todo o conhecimento dos melhores fisioterapeutas, né? Entendi. Então, a gente tem uma gama de conhecimento muito grande. Então, às vezes, a pessoa fazendo o exercício em casa também ajuda.
E a gente pode dar isso em curso ou em consulta, né? E tem também, por exemplo, a quiropraxia a pessoa faz sozinha? Não. Não A tem quiropraxia, ela precisa do profissional. Há uma pessoa, né, um profissional que te fala, você pode fazer em casa. Não pode, tem jeito, viu, gente? Eu Nenhum também, procedimento, não faça, porque senão a pessoa não sabe o que está fazendo. E quando a gente faz os procedimentos, a gente está mexendo em tudo. Em tudo. Em tudo, né? Então, tem nervo, tem músculo, tem a veia, né? Então, é bem... Não, isso eu falo... bem complexo. Tem que ser um até profissional leigo. habilitado. Como leigo, né? eu vou falar para você, isso não é coisa para fazer em casa. Não. Certo? É com um profissional. Agora, um exercício, uma oxigenação, a gente pode passar para a pessoa fazer em casa. Aí eu acho que até nesse ponto entra fisioterapia, alguma coisa assim, né? Mais também. Leve, né? Tem, né? Mas, por exemplo, o quiropraxista, ele tem uma gama, né, de conhecimentos dos exercícios específicos. Né? Igual, por exemplo, a pessoa está lá sofrendo com a dor ciática. Olha, vamos fazer um exercício para fortalecer esse músculo. Por quê? A gente precisa do alongamento, do fortalecimento e do ajuste. Então, se a pessoa, né, está aberta a isso, nossa, a vida dela é outra. É outra. Isso assim como os florais, as essências de cristais, a homeopatia, né, é um achado, né, para a gente, é um complemento assim, que nos ajuda a chegar mais perto do 100%. Do poder de autocura. Agora, aquela pessoa que não é aberta a nada, não gosto de fazer exercícios em casa, não gosto de alongamento, não gosta de nada, procura o profissional e o próprio profissional faz os exercícios na pessoa, né, e faça a quiropraxia. Agora, gente, movimento é vida. Sedentarismo é a morte, é o que eu deixo aí, minha mensagem, né? Muito boa essa. Porque o sedentarismo mata, né? Então, vamos movimentar. Esse movimento é uma caminhada, uma bicicleta? Isso, pode ser uma caminhada. Não pode ficar parado, gente. Não pode ficar parado. Uma caminhada, uma bicicleta, uma Eu vou pegar uma escada ali lá em casa aqui e ficar subindo e descendo a escada. Né? Tudo que se diz movimento é saudável, né? Lógico que tem que ter uma orientação de um profissional por causa referente à idade. Sim, tudo isso tem que ter um acompanhamento, né? Mas aquela pessoa que tem um acompanhamento, né? Igual, por exemplo, eu passo muito exercícios-chave, né, para a pessoa. Então, isso é muito bom, né? Moxa! Nossa, porque já são coisas assim especializadas, que já deu certo, né? Que já foi... como se diz, reconhecido pela ciência, então a gente tem mais segurança. Sim, nesse negócio de exercício, só para a gente poder encerrar, eu fui um dos que brigou, não, mas que discutia as academias ao ar livre que foram colocadas em Franca, né, para todo mundo usar. Mas os aparelhos estão lá, certo? E precisava ter uma orientação. Acho que a pessoa chega lá e pode se machucar. Não. Isso daí foi feito, igual, por exemplo, teve um estudo ali. Então, ali a pessoa ela tem menos lesão do que fazer sozinha, sabe? Ali é mais para leigo mesmo. E, olha, a gente dá um resultado surpreendente. Entendi. Viu? Então, é por isso. Né? Porque ali tem física, tem a matemática, tem um médico, né? Tudo envolvido para chegar àquela conclusão. Né? Então, os equipamentos. Aos equipamentos para não causar essa lesão. Entendi. Né? Então, é menos traumático. Menos traumático. Menos impacto. Menos né? impacto. Então, aquilo lá foi feito para estou mais tranquilo para isso. O que eu não orientaria são para crianças menores de 12 anos, né? Aí não. Agora, acima disso, não tem problema, não. Legal. Já ficou mais tranquilo. E outra, aqui do lado de casa mesmo tem. Aqui na frente do SESI, eles colocaram uma praça. Excelente, né? A gente tem até que agradecer às prefeituras, né? Eu acho que isso aí foi
uma coisa maravilhosa. Aí, ó, tá vendo, gente? Então, Tá aí, vamos usar, né? exatamente, vamos usar e cuidar, né? E, gente, a dica que eu posso passar de exercícios é para vocês, por exemplo, faça uma respiração antes, uma oxigenação antes de fazer o exercício. Faça o mais lento possível o exercício, não precisa pressa. Não é a quantidade, é a qualidade do exercício, né? Às vezes você faz 5 exercícios, mas você fazendo assim, cada exercício você faz um pouquinho, valeu mais que 1000. Entendi. Né? Tá bem feito. Então, essa linguagem corporal que a gente tem que ter, né? Faça lentamente. Nossa, é muito bom. Muito legal, gostei demais. Vou deixar para você agora, deixa eu colocar eu aqui, ó, e você, ó. Vou deixar para você agora dar a despedida do nosso público aqui. Vamos ver quantos o público está satisfeito e ouvindo e assistindo. Está no YouTube, vai ficar no YouTube, no canal da Algarve News, certo? A rádio está no ar, daqui a pouquinho voltam as músicas. Por que eu não coloco música na nossa conversa? Uma que o YouTube reclama com as músicas que são de direitos autorais. Então, eu teria que pôr músicas que o YouTube são livres e eles não reclamam. Mas são músicas que poderiam até atrapalhar a conversa. Então, eu deixo só a gente aqui conversando. Nossa, ficou ótimo. Não é? Mauro. Olha, é um bate-papo tranquilo para, né? Acho que esclareceu alguma coisinha. Né? Exatamente. Tudo também não é possível. Aí é só marcar uma consulta com a Ruth. Tem o endereço no site. Ela tem o site da Quiro. Ela tem também o site pessoal dela, certo? Então, tem como entrar em contato. Sim, é só pôr quiropraxista Ruth Franca. Ruth né? Franca vai cair lá na hora. Face, Isso, tem Google. Instagram. Daí o Google. Dá um Google. Dá um Google, o pai dos Google. Antes era o pai dos burros, né? No nosso tempo lá era o dicionário. Hoje Agora é o tem famoso Google. Google. E eu quero agradecer, né, o convite aí do Mauro, né, Mauro? Desejo a você toda realização, que você seja feliz aí nessa nova arte, né, que você está fazendo, que não deixa também de ser uma arte, né? E é isso aí, gente. Muito obrigada a todos, né, que participaram, né? E estamos aí, né? Eu desejo assim que, se vocês precisarem, estou à disposição, tá bom? E o que tiver tiver ao meu alcance, tá? Eu farei para vocês. É isso mesmo, muito bom. Muito obrigada. Pessoal, deixa eu pôr minha câmera aqui. Pessoal, então é isso, ó. Nós estamos aqui quase 4:30 da tarde. Então deu uma hora e meia. Nossa, praticamente isso. Nós começamos um pouquinho depois das 3, né? Mas 1h30 aí de muita informação, de muito cuidado para vocês conhecerem sobre a quiropraxia e conhecerem a Ruth, que é a pioneira. E que tem esse tratamento em Franca. Sim, né, e que tem esse tratamento em Franca. Tem gente que vai em São Paulo, né? O custo muito alto, a consulta é muito cara, e aqui vocês têm um preço acessível que dá para a pessoa fazer, né? Não, e não só o preço acessível, temos profissionais de alta qualidade para fazer, para atender essa demanda. Muito obrigada. Não, com certeza, isso não tenho, eu falo de boca cheia mesmo, que realmente é muito bom. E aconteceu uma vez também de um pessoal está vindo muito já há algum tempo, empresários e trabalhadores de outras cidades para Franca, por causa de várias empresas aqui estarem crescendo e ter esses contatos. E a pessoa me perguntou, ela chegou em Franca, estava morando já, ela falou assim: eu preciso de uma quiropraxista. Então, quer dizer, a pessoa já tem esse... Ele já tem lá de fora, pessoal, ele já vem com isso. O interior, né, ele ainda não conhece muito, mas, por exemplo, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul, é o que eu falei, né? Os profissionais são muito reconhecidos, né, são muito queridos, muito respeitados, né? Muito legal isso. E a gente
só tem gratidão, né, É Mauro? porque cria empatia, né? É um tratamento que cria essa empatia, né? Isso. É o cuidar, É o cuidar, né? É o É cuidar. importantíssimo isso. Gente, então, Ruth, muito obrigado. Obrigada a você, Certo. obrigada aos telespectadores aí, né? Do Os YouTube. nossos internautas. Muito obrigada. Um abraço a todos e a rádio volta aí com seu som Algarve News e o seu som 24 horas na web rádio aqui de Franca. Abraços a todos.